histórico, por várias razões, e sabe muito bem o que é a prática, não é? E que, aliás, dois doutores históricos, que sabem que o livro, a teoria, na prática é outra, principalmente no Brasil, onde a deficiência é total, né? Falta até esparadrapo, bota até muito canto, bota até fita durex, né? Para não dizer outros problemas maiores, né? Mas eu não quero me aprofundar nem sair desse foco, porque a minha responsabilidade é muito grande. Eu quero simplesmente dizer, como já disse, acho que provei, que a Revolução 17 não foi botim, né? E sim a única revolução republicana, tanto que foi o movimento que mais faleceu mártires, né? E pessoas como Padre Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, mais uma dezena deles, né? E principalmente nesse livro é que a Confederação do Equador não teve nada de separatista. Todo mundo diz que era separatista, ela foi constitucionalista. E esse é o trabalho do meu livro. Vocês veem que está tudo amarradinho. Está tudo amarradinho lá, não tem nada que está devendo favor a ninguém não. Porque porque tudo começa na realidade, eu vou rastrear, eu vou buscar com a Revolução do Porto, de 1820. E aí, na Revolução do Porto, nós tivemos uma revolução constitucionalista. E então, ali se criou a figura de um governador militar e um governador civil. Então, o problema aqui em Pernambuco ficou com Francisco do Rego Barreto. Eu vou pedir licença só um minuto, que eu vou convidar a mesa para ir. Então, quando a gente, cronologicamente, o que é história? Tem uma causa e uma consequência. Imagina. O ponto inicial para o Nordeste se sair na frente. Vocês estão ouvindo aí atrás? Eu não, eu sou surdo. Se respondeu, está ouvindo. Essa foi boa. Você respondeu porque está ouvindo. Então, o ponto inicial para isso tudo foi a questão. Eu queria primeiro de tudo dizer que nós tivemos dois patriarcas na independência. Um no norte e outro no sul. O do sul foi José Bonifácio. E o do norte foi Arthur da Câmara. Os dois, eles viviam, todo mundo lá fora, dois cientistas, duas pessoas muito cultas, professores de níveis universitários, inclusive da Europa. Mas o que acontece é o seguinte, enquanto Arthur da Câmara era um democrata republicano, o Bonifácio era um monarquista absolutista. Ele era constitucionalista, sim, mas ele não queria república, ele queria que o governo continuasse com a dinastia de Bragança. Acontece que o norte não, porque o Nordeste era o mais sacrificado, né? Se vocês olharem, por favor, Chepa, para resolver me abandonar também. Aí. Dá um retrocesso, dá uma para trás aí. A capa. Isso, obrigado. Se vocês olharem essa bandeira aqui, né, elas têm justamente, como tem a bandeira atual, um ramo de cana-de-açúcar e um ramo de algodão. Tem ali igualdade, liberdade e união. Vejam o que é união. Ele não faz separatismo, não, meu irmão. Quem foi separado foi Pernambuco, que perdeu a comarca das Alagoas e perdeu a comarca de São Francisco. Ele sim foi separado. Ele foi retalhado, ele foi esquartejado por querer um país democrático. E aqui eu cito isso, não passando no livro, a questão, por exemplo, da Bahia. A Bahia sempre lucrou e a Bahia sempre esteve ao lado da União.
foi a última a reconhecer a independência, em 23. E vocês sabem quem foi o herói de Pirajá? José Barros Falcão do Lacerda, o comandante da Confederação do Equador, das tropas pernambucanas. Justamente um pernambucano, que depois passa o governo para o pai de Duque de Caxias. Então, vocês vejam que é tudo uma linha só. A Bahia, se vocês memorizarem o mapa, a Bahia tem o maior estado da costa brasileira. É um lugar que pega o Nordeste, pega o Sudeste, pega o Oeste, pega petróleo, pega cacau. E, no entanto, Pernambuco, com esse restinho que sobrou, até a Revolução, até o governo republicano, até o governo militar, até 64, a renda per capita nossa é maior. Mas se a renda per capita é maior, com a divisão de renda melhor, então não precisa dizer mais nada. Pernambuco tinha todas as questões, os índices de desenvolvimento maiores. Então isso prova que o pernambucano, não é o sertanejo não, mas o pernambucano foi, na história do Brasil, antes de tudo, forte. Porque a gente vem de quê? Com a expulsão dos holandeses, a gente passa pela Guerra dos Mascates, a gente vai para a Revolta do Suassuna, que foi muito importante também, embora tenha sido abafada. A gente vai para a Revolução de 1817, passa para a Convenção de Bibiribe, que também foi muito importante, e vai para a independência, que nós ajudamos a fazer, só que nós não aceitamos a independência, foi a questão da Constituição imposta por Pedro I. E vai então para a Confederação do Equador, consequência justamente desse despotismo. E vai ainda para a Praieira, em 49. Ora, em meio século, do ano 1800 a 1849, nós tivemos todos esses movimentos libertários aqui em Pernambuco. Então vejam que a coisa não é mole para um simples estadozinho do Nordeste, porque nós somos um estadozinho do Nordeste. Agora, por quê? Em 17 nos tiraram a comarca das Alagoas, nos tiraram também a gerência administrativa da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, tudo. Mas eu não estou preocupado com isso não. O que eu queria é que respeitassem os nossos ideais de democracia e de república. E foi tirado para ser taxado de separatista. Como é que pode ser separatista uma revolução que pregava a união? Que pregava justamente a democracia, e a queda do absolutismo. Pois bem, então esse primeiro lampejo de um governo constitucionalista foi em 1820, a Revolução do Porto. A Revolução do Porto foi chamada Revolução Democrática e Constitucionalista. Aconteceu em Portugal quando Dom João VI e a família real estavam aqui. Então o que é que acontece? Depois disso, consequentemente a isso, vejam como a coisa está ligada. Ela aconteceu em 1820. O pessoal de 1817, que não haviam sido executados, tipo Pecaneca, Mena Calada da Fonseca, todos esses, eles estavam aonde? Estavam na prisão baiana, estavam no calabouço. E como eu digo, durante 4 anos eles tinham um confabulário, eles tinham um areópago ali dentro, de pregação, de religiosidade, de democracia e tudo mais. Quem pregava? Frei Caneca e muitos outros que estavam lá dentro. Toda aquela nata de patriotas estava ali preso. Quem foi que soltou isso? Foi justamente a Revolução do Porto. Olha, quando esse pessoal sai,
E a gente vai dizer que o próprio Francisco do Rego Barreto, ele diz, no livro eu cito isso, né, que quando esse pessoal foi solto do calabouço da Bahia, da prisão baiana, isso aqui se emprestou de democrata. Né? Agora, aí eu pediria que passasse, por favor, só um número. Aí, a importância da Mata Norte. Porque a Convenção do Beberibe surgiu em Goiânia. Aí vem a questão rural. Aí vem a questão da ligação. A Mata Norte, a Mata Sul, ela está perto de onde? De Alagoas. Está perto da influência baiana. Enquanto que a Mata Norte, não, está mais distante. E Mena Calado e Manuel Clemente, Mena Calado não era português, tudo bem. Agora tem assumido a sua pernambucanidade. Mas Manuel Clemente era justamente da Paraíba. E eles vão para ali, para a fazenda de um Souto-Maior. E eu quero aqui destacar a família Souto-Maior, que foi muito importante. Um desses Souto-Maior é justamente aquele que faz o atentado, que infelizmente não se consumou, da ponte da Boa Vista, com o Luiz do Rego Barreto. Ele dá um tiro, mas não pega direito, aí pula no rio, mata, ele morreu afogado, alguma coisa assim. Era da família da família Souto-Maior, que já tinha perdido 2 irmãos, o padre, que era o líder, e o segundo. O pai era fazendeiro, e é justamente na família, na fazenda de um desses, que Manuel Clemente e Mena Calado da Fonseca vão se hospedar. Eles vão se hospedar porque quando eles saíram da Bahia, eles estavam acertados para eles tirarem Luiz do Rego Barreto. Porque a turma pensa que a questão na Bahia, a questão da Convenção do Beberibe, era a independência do Brasil. Não foi mesmo. Ali era para expulsar o Francisco do Rego Barreto. Francisco do Rego Barreto, que era um déspota. Ele chegava a exumar cadáver e saía arrastado pela rua, como eles fizeram com o padre Ferreira Pessoa de Belo Monteiro. Então, dá licença. Eles fizeram o seguinte, eles foram para uma casa, nem o dono da casa sabia, só quem sabia dessa missão era justamente Mena Calado e Mena Calado e Manuel Clemente. Isso vocês vão ver no livro, o depoimento de quem? De Mena Calado. Uma transcrição manuscrita de Mena Calado da Fonseca, dizendo, desde que eles saíram de lá do calabouço, foi o que fizeram, dia a dia, por onde foram, onde ficaram, como é que arregimentaram aquele pessoal da Mata Norte, todo mundo. Dizendo os engenhos que hoje nem se fala mais, mas eu procurei uma pessoa que entende, tipo meu amigo Maranhão, Paulo Maranhão. Que engenho é esse? Mas isso aí era um engenho tal, hoje é um engenho tal, na cidade tal. Eu saí assim. Outro compromisso que eu tive também com os senhores, os leitores, é de que por onde passava, por exemplo, no caso do Recife, na rua tal, eu digo como foi a rua atual. Né? Eu vou atualizando. O artigo de Frei Caneca mesmo, ele passou pela rua tal, depois entrou na rua tal. Eu vou dizer na rua tal, que hoje é a rua tal, certo? Porque tem um capítulo desse livro sobre Frei Caneca, que a coisa está bem profunda. Porque Frei Caneca, parece que eu estou atropelando a coisa, mas não estou não. Frei Caneca, ele não foi apenas um mártir. Ele foi um intelectual, ele foi um religioso. Ele foi um cara que se deu totalmente. Eu, desse pessoal todinho, que eu passei, inclusive pelo pessoal da Inconfidência, pessoal da Restauração Pernambucana, não vi nenhum herói, não. Na Restauração Pernambucana não vi herói, não. Agora, eu vi na 17, com o padre Ribeiro Pessoa de Belo Monteiro, e vi na Confederação do Equador, com o Frei Joaquim Doutor de Caneca.
porque a atitude deles é pela atitude deles. Só para vocês terem uma ideia, Fernando Vieira pegou o serviço pegou o serviço todo do Antônio Dias Cardoso, que era um militar de profissão, certo? E ficou com os lauros, né, como sendo um dos grandes. Ele queria os engenhos dele, né? Não vamos nos iludir, não. A gente não é menino de primário para estar atrás de heroísmo, não. Essa fase de heroísmo acabou. Fica lá com o grupo de Caxias, Dia do Fico, essa coisa bonita. Não. História não é isso, não. História é mais perto da realidade. Então, lógico que ela tem que ter um ponto de vista cívico, um ponto de vista didático, né? Porque isso aí é importante para qualquer país, principalmente o nosso, que está tão dividido, está tão antipatriótico, né? Mas o fato é que não é assim, não. Né? Nós tivemos heróis, tivemos sim, mas os heróis são menos falados. Os heróis são menos falados. Mas voltando então, nós passamos então e chegamos, entramos na Revolução de 17. Tivemos em 21, tivemos a Revolução tivemos primeiro a questão antes da Revolução de 17, aí vamos entrar então na parte constitucionalista, que é a Revolução do Porto. Pois bem, com essa Revolução do Porto, que é quem vai justamente gerar a Convenção do Bibiri, que aí o pessoal foi solto do calabouço, arregimento o pessoal lá em Goiânia, né? E então parte. Esse relatório de Mena Calado é muito preciso. O meu amigo Melquiades não me deixa mentir. Então ele disse que ele veio por aqui, foi ali, fez assim, assado. Tem uma parte que Melquiades disse, Carlos, naquele tempo tinha telégrafo. Aí foi ver quando foi o telégrafo aqui, ainda tinha um telégrafo. Então a gente analisou até isso, certo? Então foi aí tudo, né? O que era fogo da cal, o que era isso, o que era aquilo outro, onde é que foi a batalha tal, né? Bom, e aí então, termina a Revolução de 17, né? Sim, a Convenção de Bibiri, e aí a gente tem aquela questão que o Dom João VI vai-se embora para Portugal, né? E deixa o Pedro I aqui. Eu quero dizer a vocês que Pedro I, para Portugal foi um rei, para aqui foi outro. O Dom Pedro IV de Portugal foi exemplar para Portugal, mas para o Brasil não. Porque eles viam no Brasil o quê? Aquilo ali é um mato, província. Aquela princesa do Bolívar, uma dessas aí que eu não gravo muito, esse pessoal não me interessa muito. Eu sei que era uma princesa casada com o Dom João VI. E, hein? Carlota Joaquim. Pronto, Carlota Joaquim. Ela bateu o sapato para tirar a terra. Foi. Então veja o pessoal que gostava, quem queria. Brasília, quando foi fundada, ninguém queria ir. Teve embaixada que foi ameaçada de não ser reconhecida para poder entrar com esse Brasil adentro. Porque isso aí, a turma não vê a grande validade de Brasília foi justamente puxar essa civilização de caranguejo, né? Porque, como disse o Frei Manuel Calado, o brasileiro é uma civilização de caranguejo, tudo nas costas, né? Nós temos a população, cerca de 75% da população brasileira vive nas costas. E eu dizia que pelo menos 50% vive literalmente nas costas do Brasil, usufruindo disso tudo que é possível, né? Então, bom, aí vem a questão da convenção de Bibiri. Vem, e aí vem aquele caso, bom, Mena Calado não queria se meter, né? Que inclusive não era brasileiro e tudo mais. O Manuel Clemente é o encarregado de levar a notícia para Portugal, e quem assume? Pires Ferreira. Pires Ferreira, então, passa a ser o primeiro pernambucano, logicamente magnata, né? Porque, digo a você, minha gente, não tem uma revolução do Brasil em que o povo
foi o livro. Infelizmente, não temos esse povo ainda. Porque, primeiro de tudo, o brasileiro não está amalgamado no sentido de patriotismo. Não existe um sentimento patriótico. Né? Existe um sentimento patriótico no Sul, um sentimento patriótico no Nordeste, né? E vai por aí afora. A gente não tem uma coisa amalgamada que é o Brasil, como eu vi em Portugal, como eu vi na Itália, como eu vi, né? Em tantos países por aí. A Itália, o que era a Itália? A Itália era a Península Ibérica, junta por Garibaldi, né? de Dom Emanuel. Hoje em dia você ainda encontra na Itália certos regionalismos. Né? No norte é um, no sul é outro. O norte da Itália é Torino, Gênova, totalmente desenvolvido. No sul, na Calábria, é uma coisa totalmente diferente. Mas, de qualquer forma, a roupa suja dele, eles lavam em casa. E como lavam, né? A Sicília que o diga. Né? Agora, aí vem o quê? Aí vem a questão do Brasil, dos brasileiros, sem mistura de estrangeiro, meu Brasil nacional. Né? O Brasil caboclo. Né? E aí você tem um cara do norte de um jeito, né? E você tem um cara do sul de outro. Porque a raça é diferente, né? A condição econômica é diferente, a vida para cá foi diferente. Você vê o que o italiano veio para cá como imigrante, o negro veio acorrentado. As condições de vida do negro foi bem inferior à condição de vida do imigrante italiano, do alemão. Né? Então, aí você já vê o Sudeste partindo na frente. Porque o Sudeste, ele foi feito com a mão de obra nordestina e o capital estrangeiro. Não estou desmerecendo, de jeito nenhum. Admiro muito São Paulo, e hoje já não é aquele São Paulo de antigamente. Aliás, todo o Brasil tem seu mérito. Né? Agora, as questões é que nem todos tiveram um tratamento igual. O dinheiro que era feito para indenizar a questão do escravo, né, serviu justamente para bancar a imigração. Então, são essas coisas que nós brasileiros sabemos muito bem como é que funciona. Né? Só funciona provisoriamente. A república é provisória, a escravidão é provisória, né? Mas dependendo dos interesses, né, de alguns, elas permanecem. Então, o que é que acontece? Nós viemos para chegar justamente nessa confederação do Equador. Agora, eu reconheço que muita coisa contribui para dizer que ela foi separatista. O próprio nome mesmo, chama-se Confederação do Equador, né? Já diz isso. Né? Mas acontece que, vamos ver quando é que ela passou a ser Confederação do Equador. Antes, não era nada, era somente o resquício, a cobrança do pessoal de 17, que estava achando que estava sendo prejudicado, que tudo que foi prometido a ele deixou de ser cumprido. Né? Então, quando o Pedro I dissolve a Constituinte, e diz, volta para casa que agora essa Constituição é minha. Aí, porque o pernambucano, ele não aceitava isso não, né? Você vê, em 17 a gente teve uma revolução que correu gente com sua luta. 7 anos depois, outra que morreu também por causa disso. Estava morrendo e estava indo lá. Hoje, se bater o pé, corre tudo. Não fica ninguém. O brasileiro, o coração do brasileiro é no bolso. Eu não tenho. O que é isso, minha gente? O brasileiro só é patriota na Copa do Mundo quando o Brasil está ganhando. Se o Brasil levar um gol, não disse. Infelizmente é assim, a gente não tem brasilidade. Não tem brasilidade. Mas também, diga-se de passagem, não é mole não. Você unir um país com 8.500 milhões, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que tem neve, né, e seca, e tem cheia e seca, né, e tem todos os tipos de clima. Porque como ele tem uma condição longitudinal,
ele vai do trópico de Capricórnio a linha do Equador. E a linha do Equador é justamente o motivo de ele ter chamado a Confederação do Equador. Porque a Confederação do Equador não queria separação, está lá a bandeira dizendo união. Mas porque o entusiasmo está terminando de sair do roteiro. Isso quer conversar assim. Aí vem o quê? A importância da Mata Norte, que eu expliquei por quê. Né? A Mata Sul tinha muita influência via Alagoas e da Bahia, e a Mata Norte não. Mata Norte, a Mata Sul tinha a influência justamente daqueles senhores de engenho, né? Inclusive Mena Calada e a família Sotomayor, que foram muito importantes. E tem a questão da maçonaria. Aí é que vem justamente Arruda Câmara, Manuel de Arruda Câmara, né? Que criou o Areópago de Itambé. E onde aconteceu a chamada Revolta dos Suaçunas, em 1800. 1800, nós tivemos a Revolta dos Suaçunas. E a maçonaria vem, onde você vai olhar, para a história do Brasil, Pernambuco, você vai ver a maçonaria. Eu falo isso porque eu nem sou, não é um caso de ser ou não ser, essa é a questão. É que a questão maçônica, a maçonaria tem levado muito na cabeça. Aquela questão de novo e tal, porque ela não se defende. Não sabe se é uma religião, se não é, se não é. E fica nesse negócio, ninguém se defende. Não, porque é outro 4 1. O que foi para o lançamento, que foi para o almoço lá na BB da última vez, aí nem a minha palestra podia fazer pergunta. Como é que eu posso fazer uma palestra se ninguém pode fazer pergunta? Não é palestra. Não é? A palestra você tem que ter debate. Debate tem os pontos que você pode discordar. É a tal da questão dialética. Né? Tem o certo, a tese, a antítese, para chegar a uma síntese. E se não tiver esse debate, não existe um consenso. Ninguém é dono da verdade. É isso? Eu posso chegar aqui e um cara vir dar uma palestra contra essa questão que eu estou afirmando de que a maçonaria, de que a convenção Bibiribe e a Confederação do Equador foram unir, para unir. Não foi. Foi para separar. Mas o cara pode chegar aqui e pode não, foi para separar. Por causa disso. Quer dizer, tem os pontos de vista. Por isso que eu sugiro a vocês, né, que comprem o livro e leiam. Não é nem para comprar e não ler, não, leiam. Porque isso vai ser uma bandeira que eu estou começando a pegar essa bandeira. Eu não posso pegar essa bandeira sozinho, não. É uma bandeira que eu tenho que ter a ajuda de vocês para poder criar justiça. Eu não quero injustiça, não quero mentira, eu quero justiça. Pois bem, então a Convenção do Bibiribe tiveram muitos heróis e principalmente uma pessoa chamada Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Frei Caneca foi um verdadeiro herói. O Tifes pernambucano, o que ele fez, eu digo que ele foi comparado com outro herói, né, que inclusive é tido como o mártir da independência e tudo mais, que nunca deu um tiro. A Inconfidência não saiu de 4 paredes, e aqui eu digo que é confidência, que é confidencial. E, no entanto, o Frei Caneca, simplesmente, ele foi para a guerra, foi para a batalha. Tem, inclusive, uma passagem dele, ele dizendo, lá viu um cara lá, um cavaleiro todo magro, um cavalo manco, era o Frei Caneca. Quer dizer, assim, o cara dizendo que viu, foi o cara que viu. Quer dizer, ele lutou na batalha, lutou no púlpito, nas igrejas, lutou no Tifes, lutou no patíbulo e terminou no paredão. Quer dizer, se um cara desse não é um herói, eu não sei quem é. Né? Com certeza não é Dom Pedro I.
Pois bem, então, o livro, eu também tenho que falar um pouco do livro, ele fala, primeiro, faz um rastreamento cronológico da questão do constitucionalismo, porque o que eu quero ver, uma força, é mostrar que a Confederação do Equador foi constitucionalista. Tanto é que nós tivemos a nossa primeira Constituição remendada, costurada, nós tivemos. Né? E o cara, além de ter tirado, ele acrescentou um poder a mais, que foi o poder governador, e ele é que nomeava o poder judiciário e o poder legislativo. Então, casava e batizava, literalmente. Então, o que acontece foi justamente isso. O pessoal se juntou contra esse excesso de autoridade do governo central. E daí, então, a batalha. Logicamente, Pernambuco perdeu mais uma vez, lógico, porque eles pegavam o dinheiro de Pernambuco mesmo e contratavam os ingleses, navios ingleses, tudo mais. Porque o dinheiro era daqui, minha gente. O dinheiro era justamente da cana e do algodão. Cana e do algodão, que era quem levava dinheiro para o centro. Pois bem, então com isso eles vão vencer, porque o Recife é fácil. Se o Recife, se você botar um navio na barreta, não entra nem sai nada. Não tem defesa nenhuma, porque o lugar mais fácil de você tomar é o Recife, estrategicamente falando. Se você colocar em termos de nível alimentar, de gênero alimentar, tudo que você tinha vinha de fora. Aqui só tinha cana-de-açúcar e algodão. Quem é que vai comer algodão? Né? Porque até a agricultura de subsistência, plantation, né? Sistema de plantation. Então, o que aconteceu? Pernambuco não durou nada. Quando o Conde dos Arcos, o baiano, disse, vou lá, já tinha gente correndo. Então, ele vem, quando vem o pai do Duque de Caxias, né, que é Luiz Alves de Silva, e aí, resultado, ele vem e toma com facilidade, do detalhe também de todos os confrontos, né? Bota um relatório dele dizendo como é que era o soldado. O livro aborda a questão militar, a questão logística, a questão geográfica. Né? Então, é um livro pequeno, mas ele, vocês vão ver, onde convir que é um livro bem aceitado. Pois bem, gente, então, aí o que é que nós temos? Isso aí eu terminei falando tudo disso aí mesmo, né? Tu deu dar uma passadinha aí, meu? Podia adiantar? Podia adiantar aqui para outro. Aqui vocês vão ver justamente a questão da Mata Norte. Isso daí foi da Mata Norte, a família do Maior, a Serra do Mocós, onde eles arregimentaram dele, o doutor Sarafana, que é o coronel Caruá, o comandante das Árvores, José Camilo. Então eles fizeram isso tudo em Goiânia, eles conseguiram fazer um arremedo de exército e tocaram para frente. Continue. Aqui então, o governo de Goiânia, a consequência de 1817, as masmorras da Bahia, né? Os patriotas, Felipe Mena Calado da Fonseca, que foi importantíssimo para a Revolução de 17. Importantíssimo para a Convenção de Direitos. Esse livro ele tem um relatório de mais de 30 páginas, dizendo tudo o que aconteceu. Tudo. A anistia de 1821, porque por conta da Revolução de Direitos, eles são anistiados, os presos. Né? A gente vê que não era pouca gente, era muita gente. A volta para Pernambuco, né? E a presença do Rio do Rio Barreto, que era o objetivo para se tirar do Rio do Rio Barreto, aqui. Aí vem a junta governativa, né? O governo de Goiânia, teve o governo de Goiânia, Gervásio Pires, que era um armador,
tinham muito dinheiro, como eu disse, os magnatas que estavam à frente disso aí, Martins de Carvalho era também uma pessoa cheia de dinheiro, né? E outros mais que estavam à frente. O próprio Cruz Cabugá, né? Também era um cara de lastro financeiro. E o governo dos Matutos, isso aí foi chamado governo dos Matutos, porque a junta era normalmente pessoa do interior. Então foi apelidado de governo dos Matutos. E Pedro Pedroso. Esse Pedro Pedroso eu falo mais na biografia dele, porque esse era um capitão moreno, e eu tenho que dizer moreno, porque naquele tempo não era fácil. E esse cara pintou e bordou aqui no Recife. O que ele fez de revolta não está no gibi, chamada Pedrosada. Por isso que eu digo, essa parte da história do Brasil é muito pouco estudada. Muito pouco estudada. Consequentemente, pouco discutida, pouco lida. Né? Continuando, amigo. Sim. O crescimento de José Bonifácio então começou a crescer perante a regência, né? Perante o governo central, começou a pegar espaço, a Constituinte, isso foi básico. Quando ele dissolveu a Constituinte, a turma disse, não, peraí, a gente não vai aceitar não. O Nordeste não vai aceitar não. Mas por que o Sudeste era a favor, era mais a favor dessas coisas? Porque o Sudeste, meu amigo, está pertinho lá de Pedro I, de Dom João VI, de Pedro II, está lá. É como se fosse dentro de Brasília, está lá no métier. Governança. Está lá na governança. Né? Então eles não eram tão arísticos, entre aspas. Né? A Constituinte, quando ele dissolveu, mandou os deputados para casa. E aí teve destaque aqui. Quem foi que se destacou muito aqui? Inclusive esse foi o Muniz Tavares, que chegou a ser o primeiro presidente do Instituto Arqueológico, Antônio Muniz Tavares. Ele foi deputado, inclusive em Portugal, porque esse pessoal que foi para Portugal foi quem fez aquela revolução de 20 e quem solta o pessoal do calabouço aqui, graças justamente à interferência de alguns deputados, porque a essa altura o Brasil era Reino Unido, né? Então eles conseguiram sair trazendo algum benefício para o Brasil, apesar de que aquilo era só para enganar. A eleição de Manuel de Carvalho, e aí Pedro I disse, não, vai ser o Morgado do Cabo, que era Manuel Sabarreto, então ele disse, não, vai ser esse. Aí o Pernambuco já tinha eleito Manuel de Carvalho. Aí ele disse, então não vai ser nenhum nem outro, vai ser Carlos Marinho da Silva Ferral. Esse Carlos Marinho da Silva Ferral é o tipo do cara. Ele chegou aqui como secretário de César Menezes. E até sair, ele sempre teve. É feito aquele boneco que você empurra e volta. Não tinha quem derrubasse. Vendo na cara. Esse Carlos Marinho da Silva Ferral. Depois da eleição do Manuel Carvalho, a revolta de Dom Pedro I. A revolta de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I, logicamente, não gostou. Não gostou e disse, não, eu vou nomear Marinho Ferreira. E aí, por favor. E aí eu queria agora chamar a atenção para os senhores, mais um reforço na questão republicana e constitucionalista. Nos Estados Unidos, em 1776, na Venezuela, na Argentina, as tendências republicanas, a Constituição de 24 e a bandeira. Então, isso tudo são fatos que vêm corroborar a questão republicana desses movimentos. Você vê, os Estados Unidos ainda são um país nitidamente republicano. É confederado. Então, confederado não significa dissolvido. Pelo contrário, os Estados Unidos começaram com 6, 8 províncias,
hoje tem 50. O Havaí 5.0 é o 50º estado. Então ele está comprado o Havaí e o Alasca. Então, os Estados Unidos são uma prova do que é uma democracia. Eu não estou aqui com ideologia. Democracia sim. Republicano. Porque perdura. Agora, depois disso, nós tivemos aqui na América outras repúblicas. Começaram como monarquia. E foi justamente a Colômbia, a Venezuela. A Venezuela foi a prova cabal. Simão Bolívar, né? O São Martin, são todos frutos dessa época. Hoje, logicamente, nós temos o Chaves, temos outras coisas, porque ele já não tem nenhum vínculo. Mas esse pessoal começou com uma questão republicana. E a Constituição e a bandeira. A bandeira, vocês vejam aí que isso é a bandeira linda. É meio um pouquinho carnavalesca, mas o fato é que ela é muito bonita. E ela fala justamente em união. Vejam que ela fala união, a cana-de-açúcar, o algodão e as estrelas que fazem parte da Confederação Trabalhadora. Aquele ali, olha, era para mim, da Providência, e essa era o pavilhão da Confederação Trabalhadora. E aqui, então, é uma coisa mais a miúde, que é a questão das causas, o desenrolar, a remissão, as consequências e a conclusão. As consequências, vocês sabem muito bem quais foram. Uma delas foi a perda de toda a comarca de São Francisco. Nós perdemos um território maior do que Pernambuco hoje. Nós fazíamos fronteira com Minas Gerais. E outras consequências. A morte de Frei Caneca, a morte de Agostinho Vieira Cavalcante, a execução de muitos outros, mais uma vez. E o olhar para Pernambuco com esse pessoal do norte, olho neles, não manda nada para lá não ajuda não faz isso não. Então isso tudo a gente vem pagando com o tempo. Porque na história, nada é a curto prazo não, é a longo prazo. Pernambuco até hoje sofre essa perseguição por querer ser democrata, por querer ser livre, por querer ser iluminista. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Espero que a gente tenha, né? Porque lá era proibido pela maçonaria. Pode fazer. Pode fazer. Pode bem alto. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. Eu gostaria que você abordasse algumas pessoas ou momentos. Primeiro, do Almirante Crocrane, que toma o Recife e promete que todo mundo se entrega e depois a liberdade tudo continua, e depois ele prende todo mundo e passa facão e fuzila todo mundo e quarteja. Segundo, com relação a Cruz Cabugar, que vai para os Estados Unidos, conversa com os líderes americanos, com os embaixadores. Isso está comprovado lá nas embaixadas dos Estados Unidos, a presença do Cruz Cabugar. Depois a figura Antônio Gonçalves da Cruz do Cabugar. Depois a figura do Frei Miguelinho, mostrando ser realmente o que nós precisamos que as pessoas sejam honestas. Muito em falta no nosso momento. Quando o Zaco chega e diz, não, o Miguelinho está aí por acaso, botaram o nome dele, ele disse, não,
eu sou de pró, foi eu que também estou no meio. Eu faço parte do movimento. Quer dizer, ele sabia que a cabeça dele estava a prêmio, mas ele não temeu, porque ele era uma pessoa que foi do começo. E aqui em Pernambuco, antes que tomasse tudo, ele chegou em determinados locais onde estava guardado o nome de todas essas pessoas, tirou e deu fim, porque senão não seriam só 100 pessoas esquartejadas, mas seriam milhares. Eu queria que você abordasse sobre isso. Conversando com o Lord Cochrane, né? Olha, no livro eu sinto inclusive o seguinte: vejam o que é o brasileiro, o pernambucano e o recifense. Em Santo Amaro tem uma rua chamada Lord Cochrane, um cara que ameaçou explodir a cidade. Você sabe que o cara ia explodir a cidade? Ele ameaçou, ele disse: vou explodir. Pois bem, vem, bota uma rua com esse nome. Lord Cochrane, logicamente, como era estrangeiro, certo? Era mercenário, né? Então ele estava a serviço da coroa. Toda a nossa marinha, ela tem o DNA da Inglaterra. Ela foi criada pela Inglaterra. O almirante John Taylor, né? Todo esse pessoal. Era tudo, aqui a gente não tinha nenhum know-how, digamos assim, na armada. A gente só veio pegar alguma coisa com a Guerra do Paraguai, com justamente o Almirante Tamandaré. E pouca gente sabe, mas o Almirante Tamandaré, ele tem esse nome por causa da praia de Tamandaré, aqui em Pernambuco. Ele ia passando, já depois de... Ele ia passando com o Dom Pedro II, talvez naquela visita que ele fez aqui em dezembro de 59. 1859, por exemplo. E aí ele disse: olha, aqui, ó, meu irmão, ele teve uma batalha aqui, nessa cidade de Tamandaré. Aí disse: ah, é? Pois eu vou botar o seu coisa aqui. Pois bem, é o que eu tenho a dizer sobre o Cochrane e todos eles que vieram para cá, o Taylor e tudo mais. O segundo foi Cruz Cabugá. Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá. Interessante, e eu gosto sempre de dizer porque o nome dele é Cabugá. Cabugá, ele era neto de Mourides e, logicamente, polia o ouro, esbugava o ouro. E então, o pai dele, quando era pequeno, na rua, depois ficou sendo chamada Rua do Cabugá, que não era essa, tá? E então, ele chegava lá e ele perguntava para o pessoal: quer bugar? Ele era pequeno, quer bugar? Quer bugar? E o apelido dele ficou sendo Cabugá, por causa disso, certo? Mas ele que tinha umas terras aqui, ali onde tem o Parque Amuri, aqui tudo era terra dele, era maçom, bem praticante, né? E recebeu a incumbência de ir nos Estados Unidos pegar o reconhecimento americano, que era muito importante. Mas é o que eu volto a dizer, que o reconhecimento americano era mais importante do que tudinho, mais do que a própria França, para a gente. E então recebeu essa missão. Quando a coisa não deu certo, ele ficou por lá mesmo. É como eu cito o caso depois de Natividade Saldanha. Natividade Saldanha foi secretário da Confederação do Equador, secretário do governo. E aí, quando ele estava na Venezuela, refugiado, recebeu a intimação de que ia ser enforcado, ia morrer no lugar dele. Aí ele disse: por esse transfiro, passo ao fulano de tal, que era justamente o cara que condenou ele, todos os direitos para morrer em meu lugar. Passou a procuração, o cara que tinha condenado ele. Né? Veja como a turma brincava com a morte. Né? O Frei Miguelino, na realidade, ele é pouco divulgado para o que ele fez. É porque é o tipo da coisa seguinte: tem cara que é o caso, por exemplo, de Fernando Vieira e de Dias Cardoso. Dias Cardoso fez toda a estratégia de Dias Cardoso. Veja que Tabocas e Guaraná foi a mesma estratégia, toda a coisa de Dias Cardoso, e vai para Fernando Vieira.
que não tinha. Então, na história, tem os premiados, né? E tem os injustiçados. Então, eu acho que Frei Miguel foi um deles. Foi não? Posso falar? O senhor falou da Qual influência. seria que vocês dissessem primeiro? Oi? Quem são? Aqui no caso do Veste, presidente da Academia de Artes e Letras de Olinda. Bem, meu nome é Antônio, né? E Antônio, sou Neo advogado. Acadêmico. Advogado. O senhor falou da questão da maçonaria, né? Como uma das grandes influências. O Dom Pedro I, ele também era maçom, né? Então, como era havia então havia uma briga interna, digamos assim, nas visões maçônicas. Como é que era essa visão maçônica de Dom Pedro I em relação à maçonaria que vigorava aqui em Pernambuco? Em alguma... Era totalmente contrário, né? Quer dizer, não existia essa guerra maçônica, certo? Não era uma questão maçônica de 4 paredes, de 4 colunas, de entre colunas. Entre colunas é quando a gente, você sabe, né? Entre colunas é quando se trata dentro da religião maçônica. No caso dele, pouco estavam ligando. O que é que estavam ligando? O que existia é que, naquele tempo, a maçonaria, porque é o tipo da coisa seguinte: quem é que lia naquele tempo? Era o padre e alguns privilegiados. E quem era que fazia a maçonaria? Era o padre. Tanto é que Oliveira Lima chamou da Revolução dos Padres. E eu chamei de Revolução dos Maçons. Porque todo maçom era padre, mas nem todo padre era maçom. Tá entendendo? Então a questão era essa. Existia realmente essa diferença. Porque a maçonaria, em princípio, não tem ideologia. Ela não tem religião, não tem nada disso. Agora, ela é a favor de quê? Do iluminismo. Da igualdade, liberdade e fraternidade. Eu vou falar. Pois não? O senhor sabe que o Sintra não tem uma... Por favor. Sintra em Portugal tem uma igreja. Em Sintra, Está ligado? lembra o nome, tem uma capelinha bem em Sintra, naquele sítio que todo mundo visita, que tem as grutas, e a capela tem tudo da maçonaria dentro. Tudo em mármore. Aonde é mesmo? Sintra. Ah, Sintra. Eu morei em Portugal e vi, inclusive, achei interessante aquela sala das preocupações, né? E o rei fez um buraco de tanto caminhar. Mais alguém, minha gente? O Cássio voltando na nossa da pessoa, eu tenho ouvido muito sobre essa revolução, onde um problema encontrado pelo Frei Caneca foi justamente se insurgir contra o terceiro poder, o quarto poder, que hoje estão se assoreando no Supremo Tribunal Federal como quarto poder, né? Poder mediador. E o povo de Pernambuco não está unido, um grupo e outro grupo, porque isso fica muito demonstrado, porque se os diversos grupos de Pernambuco tivessem unido, O Léo Barreto era o vitorioso. Mas infelizmente não tinha essa união. Pois não. Até que ponto o quarto poder, que era o poder moderador de Dom Pedro I, na sua opinião, se equivalia ao absolutismo do irmão dele, Dom Miguel? Quando ele puxou para si ele ser o poder moderador. Olha, veja bem, o poder moderador de Pedro I, ele era exercido de uma forma tão camuflada, quer dizer, tão dentro do poder executivo, que ele misturava tudo. Palavra de rei já era uma coisa intrínseca ao poder moderador dele. Palavra de rei, não volta atrás, né? Então aquilo aí já era uma coisa livre, já era consequência do poder moderador, né? Não era feito esse poder moderador de hoje, né? E a gente está vendo aí, querendo ou não, a gente está vendo que está tendo um poder moderador, né? Até, acho que mais que moderador, é até contundente, né?
Não estou querendo me aprofundar nisso aí. Mas o fato é que o caso de Pedro I, ele botou aquilo só para reforçar, porque ele não precisava daquilo, porque ele já era quem elegia, ele escolhia o Poder Judiciário. Ele tem recebia, ainda é assim, tinha uma lista tríplice e ele escolhia um. Né? No caso do Legislativo, ele é quem escolhia o presidente, né? Do alvitre dele. Então, é isso mesmo. E tem mais, o pessoal ainda estava acostumado com o poder de rei, palavra de rei, né? Ainda estava isso. Porque a gente, quando analisa a história, a gente tem que ir um pouquinho para ela, né? A gente vê o seguinte: chegar em Paris e ver a rua cheia de esterco e surdo, mas naquele tempo não, porque era tudo cavalo, charrete, né? Então a gente tem que ver o tempo para poder analisar o que é que aconteceu, né? É preciso ver isso. O historiador tem que ter essa preocupação, né? Da época, né? É por isso que eu admiro muito aqueles descobridores que foram desde o início. O Arquimedes mesmo, ele viveu antes de Cristo e, no entanto, descobriu a lei do empuxo, que é a base do submarino. Então, são essas coisas que a gente tem que analisar. Agora, em compensação, tem um historiador que se apodera disso para levar para a parte política, para essas coisas tudo. É tudo. Mas é esse cara que vai formar a juventude, que vai formar a criançada. Né? Esse aqui é o perigo. Porque qualquer profissão errando uma vez, erra só uma vez. Mas um professor errando uma vez, ele erra várias vezes. E cada pessoa daquela vai errar também. É isso? Mais perguntas? Doutor Paulo Marinho. Carlos, eu queria perguntar a você. Nós fazemos parte do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico. Você fez Pernambucano. É de Pernambuco, não, Pernambuco. Você fez um estudo à luz de documentos. Você não achou, eu acho que isso foi. Você trouxe o documento. Eu disse a você já o seguinte: eu não li o seu livro. Eu peguei o seu livro há 2 ou 3 dias passados, na outra reunião da ABB. E você está lendo seu suave. Tá? Passei uma vista e digo: o primeiro parágrafo do seu livro, que é o parágrafo 1, eu meço assim, dá 5 dedos de. Tem pontos, mas não tem parágrafo, a porra ali. Diz o que é que você quer fazer. O seu trabalho é restauração da história de Pernambuco. Pernambuco, na realidade, quando você fala nesse período, quando a gente tem que voltar para trás, quando se escreve uma história, porque você tem que se imperir no tempo e no espaço. Porque as palavras naquele tempo e as frases nem sempre são verdadeiras. Então, você não faz interpretação. Você joga as palavras. Isso é difícil. Isso é difícil ser feito. Mas você fez. Fez com maestria. Você sabe que eu sou um admirador seu e considero você o historiador das ruas do pai do município, continuando o trabalho do seu pai. O trabalho do seu pai, você inclusive deu uma autoria de um livro a ele, está o nome dele na capa, e ele já tinha falecido, reconhecendo que o seu trabalho é um trabalho de continuação. Então você pegou essa sua cultura histórica, onde você estudou a cidade do Recife, pelas suas praças, pelas suas ruas, mas não deu a sua opinião sobre o fato. Você jogou o documento ali. Contra o documento, não há argumento. E dentro do sentido de pernambucanidade, você está indo em encontro à história tradicional escrita por pessoas de fora. Então, o que é que acontece? Quando você pega a história, e a história e os historiadores, eu acho, eu penso, eu interpreto, você começa a criar mentiras sem mentirosos. Porque os outros estão repetindo sua mentira sem mentir. Então, o valor do seu livro, para mim, está exatamente aí. E você está tendo o apoio
e não vi nenhuma crítica ao trabalho que você fez, porque, como Olavo Medeiros do Rio Grande do Norte, ele iniciou uma fase no Nordeste de escrever livros à base de documentos, e você encarnou o Olavo Medeiros aqui. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que você está deixando, porque independente de seu trabalho, um trabalho de pesquisa profundo, você conseguiu juntar as ideias, jogou e se contrapõe com uma escola perigosa e forte, que é essa escola do Sul, porque as ideias saem de lá. Eu digo sempre uma coisa, quando eu uso sempre um exemplo. Eu tenho 82 anos hoje, mas quando eu tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos, eu dançava pastoril na igreja. Cordão vermelho, cordão encarnado, e era um pastoril manso, né? O verde, o azul, o velho. Hoje, quando eu abro a televisão, o pastoril da Globo, Vixe Maria. Né? Parece o Boris de Paris, é a mulher mostrando o fundo das calças, né? Levantando a perna. Isso não existe mais, acabou. Né? Então, as coisas são diferentes, estão diferentes. E você está se contrapondo a essa história para escrever a história. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre Suape. Suape é uma história. Isto que você está escrevendo é história agora. Porque agora o que eu vou citar, o que eu vou fazer, existem atores ainda vivos. E os atores vivos podem modificar exatamente aquilo que eu estou escrevendo como história e acho que é história. E sei quanto é difícil escrever uma história exatamente em cima de documentos. Porque às vezes até aquilo vai de encontro ao que você pensa. E você tem que coordenar o seu pensamento para ordenar o pensamento dentro de uma linha que não é a sua linha, mas é a linha da verdade. Parabéns, Carlos. Eu queria exatamente trazer um abraço para você e dizer Eu só queria fazer uma pergunta. Pernambuco sempre nos recebe com esse carinho, trabalhando a história, trabalhando a memória. Eu gostaria de saber a importância do seu trabalho, que já foi declarado, na escola de hoje. Se hoje nós conseguimos modificar esses conceitos arraigados que nós temos, até da própria cultura, né? Porque são inverdades, muitas coisas de registros simulados. Qual é a importância que o senhor vê do seu trabalho hoje, na nossa escola de hoje, na nossa formação do jovem de hoje? Muito bem colocado. Essa pergunta é importantíssima. Porque aí é onde é que está a dificuldade. No barro mole. Porque a criança é barro mole. E esse pessoal já está sendo trabalhado para ser aquilo. Né? Já existe uma opinião formada sobre tudo. Né? Então, o que eu pretendo é fazer do professor o multiplicador, o efeito multiplicativo, né, que o professor deve ter. Agora, o professor que não repita simplesmente, o professor que leia e debata em aula, né? Não é dizer, ó, fulaninho é assim por causa disso, aquele fez isso, trazer para o lado político, partidário, certo? E deixar a questão histórica, porque a história é muito importante, desde que ela seja levada a sério. Né? Então, essa sua pergunta é pertinente, infelizmente não vai depender de mim, vai depender dos professores. Está perdido. Foi não? Eu gostaria de dizer, de uma honestidade científica tremenda, porque se baseia em documentos, em fatos, e eu gostaria de dizer que somente existe um tempo para o historiador, o tempo presente, porque é como no presente ele interpreta o que passou. Então, o futuro são muitos. Um vai acontecer de acordo com o presente.
a interpretação sua é toda baseada em fatos concretos, porque está documentado. E isto é o importante do ponto de vista científico. Quando você estava apresentando aqui a sua confederação e comparando com os Estados Unidos, muita coisa, eu me lembrei, por associação livre, eu tenho problemas profissionais, e associei imediatamente a grandes nações do presente. Estados Unidos, Índia, África do Sul, Austrália. Então, nós somos, apesar da diversidade regional, nós somos um grande país para o futuro. Neste momento, nós temos que resgatar a nossa história, porque ela, permita-me o clichê, é a mestre da vida. Portanto, mestre, eu lhe parabenizo e gostaria de lembrar que a historiografia brasileira, apesar de ser um esculápio de província, tem de ser reescrita. Não vou dizer por quê, porque muita coisa tem que ser repensada. Uma coisa que um problema. Você sabe por que a escravidão durou mais tempo no Brasil? Alguém sabe por que das outras nações? Porque nós tivemos, apesar da lei do ventre livre, etc., nós tivemos São Paulo, canavieiro, não, cafeiro, e os africanos, afrodescendentes, daqui foram exportados para São Paulo. Por isso é que São Paulo, eu falo de São Paulo, e gostaria de a gente se lembrar de uma coisa. Talvez o nosso maior problema seja a colonização interna. Por favor, entenda o que eu estou dizendo, eu sou separatista. A colonização interna, quando eu era médico da Sudene aqui, no tempo de Celso Furtado, aprendi o que era colonização interna, através do professor de Munique, professor Klaus. E o professor Klaus, a esposa dele, ele não tinha um filho, nasceu a filha aqui, eu sou o padrinho dela, entendeu? Que era pediatra. Aí, então, ele, com 3 anos aqui do Brasil, do Nordeste, procurando essas coisas todas, são lições para o futuro nosso. E parabenizo não pela sua nacionalismo pernambucano tupiniquim, mas sim, inclusive, quando você falava, eu me lembrava de muito, sabe bem, do complexo de vira-lata. E isso nós temos que acabar com estas coisas. E só através da história, embora Pernambuco ficou um Portugalzinho pequeno, sei de tudo isso, seu livro tem o fundamento para campanha. E essa Constituinte de hoje está com um problema muito grande. Já não foi Pedro I que fez, mas é o seguinte, ela foi feita para ser parlamentarista.
Então, o que acontece? Pelo amor de Deus, eu não sou jurista, não. Aí, então, nós estamos com essa situação toda e essa polarização que a gente está vivendo. Então, é preciso saber que a história é a mecha da vida. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu livro. Essa incorporação, essa análise documental, né? Trazer esses documentos, porque a gente vive nessa geleia geral e os documentos são aquelas coisas que entre nós são muito desdeixados e relegados. Então, quando você traz essa documentação e coloca lá o seu roteiro, você está deixando isso para a história, não agora. Nós vivemos hoje, e já há muito tempo, inclusive com a questão da narrativa. A narrativa histórica é um processo que é comandado de fora para dentro, portanto, não tem professor que consiga quebrar essa história. Por quê? Porque ele é modelado para ser o repetidor, o papagaio de pirata. Então, ele vai falar porque a ordem que ele tem é cumprir aquilo que está no programa que está lá registrado no MEC, que foi produzido por esses senhores que não é nem daqui. Isto chama-se uma guerra cultural. A guerra cultural, ela é comandada de fora para dentro e o objetivo, sobretudo para os países, vamos supor, que não estão dentro daquilo que se chama de primeiro mundo, que eles criaram essa classificação, aquilo que é primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo e quarto mundo. Foram eles que criaram, os franceses criaram essa classificação e foi adotada como padrão. Então, esse domínio, essa hegemonia, ela continua. Portanto, quando o professor Beraldo diz do colonialismo interno, de fato ele existe, mas a colonização interna é um subcolono da colonização direta de fora. Por quê? Os caras que estão em São Paulo, lá na Berrine, que estão lá na Nova York, não, lá naquela outra, Faria Lima, todos eles são empregados do que vem lá de fora. Então essa história é contada a partir deles. E quando o almirante Cochrane esteve aqui, ele estava cumprindo esse papel, porque como sempre, quem manda e quem continua mandando ainda é a City de Londres. Então o almirante Cochrane, ele era um mercenário porque ele não podia ficar sob a bandeira, mas ele era um agente do serviço secreto britânico e que tinha por obrigação manter a ordem aqui no hemisfério sul, porque aquilo é mar britânico. A guerra contra o Paraguai foi porque o Paraguai foi preparado pelo Império Austro-Húngaro, disputando com o Império Britânico geopoliticamente o controle das rotas e do mercado e da troca de mercadorias no Atlântico Sul. Os austro-húngaros, só para lembrar, disputaram, colocaram lá um imperador no México, Maximiliano, não sei se vocês estão lembrados, não conseguiu ficar, porque tantos americanos, que aí os interesses WASPs, white, anglo-saxônicos e protestantes são os mesmos, mesmo a América às vezes disputando com os ingleses, mas derrubaram lá o Maximiliano, ele foi assassinado lá. Aqui na Sul-América, os Lopes, com o pai, o Antônio Lopes, que era o pai do Solano Blanco, que era uma fazenda no Paraguai, ele era casado com uma nobre austríaca. Então o próprio Solano Lopes foi treinado, foi formado na Academia de Viena. E nas disputas dos impérios, então o Império Austro-Húngaro buscava encontrar um núcleo aqui e a invasão, a preparação do Paraguai, como hoje a Ucrânia está sendo preparada pela OTAN para dividir a Rússia, no caso. Aí vamos ver que a história é mais ou menos a mesma coisa. O Paraguai foi usado pelo mesmo grupo pelo mesmo grupo, não, o outro grupo que diz. No entanto, é tido como vítima hoje. Pois é, com o Império Britânico, com o Império Austro-Húngaro, para criar um porto aqui. A esquadra austro-húngara estava à distância esperando a hora deles chegarem em Paranaguá, que o objetivo era Paranaguá. Então não conseguiram chegar, então a guerra dos Paraguaios foi devastada. E essa é mais ou menos a história. Agora, nós vivemos sob o império da narrativa. Por isso que o seu documento não será
visto agora pelos contemporâneos, e os contemporâneos já estão contaminados. Mas ele fica como elemento de história para além da nuvem, quando essa nuvem se dissipar, que está próxima de ser dissipada. Não sei se será agora, ou se será daqui a um mês, daqui a 10 anos, a 100 anos, mas fica para a história o seu roteiro. Então isso é importante porque documentos são difíceis de serem localizados, difíceis de serem trabalhados, e aí você dá essa contribuição, e é essa o grande registro. Parabéns por isso. Esse que acabou de falar é Jorge Emílio, é meu colega de Sudene e é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, como nós temos horário, eu peço perdão a Paulo Paz pelo adiantado que aconteceu aqui na palestra, teve sucesso, graças a Deus. Você não vai apresentar seu trabalho hoje, certo? Eu quero também falar Marcos Carneiro. Vou separar você de Francisco Pires. Eu quero agradecer e enaltecer a presença de uma pessoa muito ilustre. Ela já está rindo. Chama-se Socorro Durão, que está ali. Socorro Durão está acompanhado do esposo, do marido, que ele é espanhol. Graças a Deus ele falou mal de Portugal, não falou mal da Espanha. Socorro é da cidade de Palmares, mas ela nasceu num local privilegiado da Mata Sul, chamado Igarapeba, que segundo ela é capital cultural, certo? Da Mata Sul de Pernambuco. Igarapeba. Igarapeba é um local um pouco diferenciado, porque tem como socorro a madrinha. O resto não precisa colocar mais nada. Eu quero também frisar que nós falamos aqui muito de açúcar, açúcar para cá, açúcar para lá, e de que Portugal dependia do açúcar de Pernambuco. Alguém, acho que foi Carlos, que falou que o dinheiro ia lá para o Rio de Janeiro para manter a corte, alguma coisa, o dinheiro de Pernambuco. Não foi só no período que estava a corte no Rio de Janeiro, não. Segundo Paulo Frederico Lobo Maranhão, meu querido Paulo Fred, certo? E uma vez nós estávamos conversando quando Paulo disse: olha, o Brasil teve o ciclo do ouro, mas isso representou 1/3 de toda a riqueza que foi no mesmo período do ciclo do ouro, que era do açúcar exportado por Pernambuco, que sustentava o Império de Portugal. O Império de Portugal, que tinha pedaço na Índia, pedaço na China, blá blá blá. E em Pernambuco, onde é que era o açúcar? Era em Pernambuco. O resto complementava. Então, o que aconteceu? A corte veio para o Brasil, no Rio de Janeiro, continuou, em vez de ir o dinheiro lá para Lisboa, o dinheiro ia para o Rio de Janeiro. Não foi mudança nenhuma. Só que quando nos controles de histórias, Pernambuco sustentava a corte no Rio de Janeiro. Ele continuava sustentando a corte portuguesa. E já que estamos falando de açúcar, estou falando de açúcar, falei de Palmares, de Igarapeba, etc., nós estamos aqui com a pessoa muito ilustre, que é a neta do tenente da Catende, o que teve a maior usina de Pernambuco da década de 30, da América Latina, não era só de Pernambuco, não, da América Latina, certo? E a segunda do mundo, certo? Que é essa figura aí, filha de Lourdinha, por favor. É uma mulher. Na verdade, eu sou bisneta. É bisneta, sou neta de João. Neta Lourdinha, que é filha de Perguntou porque você é filha, neta e filha. De João? O que ele está querendo dizer? Eu sou neta de João. Ela é neta de João. Filho mais João velho da também. Costa Azevedo. Filho de seu tenente da Capela. A mãe dela é Lourdinha. E eu sou amigo de Maria, de Joãozinho, de Maria é a mais velha, né? É, Maria é mais velha, como eu. Certo? Muito gosto de tê-la aqui, né? Obrigada. Certo? Prazer foi meu. Mas eu não posso deixar de referir também a outra presença ilustre. É uma pernambucana, aqui, a escritora
Arlinda Lamega. Lamego. E Jussara Valverde, adotou Pernambuco. Não tem outro filho, adotou Pernambuco. Ela já é pernambucana. Eu estou desconfiando que o avião que ela veio, ela resolveu ir embora para Natal, mas depois veio para Pernambuco. Passou 2 horas rodando aqui, ontem sem conseguir descer por causa daqui. Não, passou. O meu genro foi parar em Maceió, certo? E quem estava no avião estava em 2 ônibus e vieram, chegaram em Lisboa, que ela disse, Melquiades, não me faça falar. Mas ela falou porque quis, porque ela fez uma pergunta, então eu tenho que dizer, quem está ali é Valdívia Siqueira, ela é pernambucana, do Recife, Bolchão, e ela é escritora, e o universo dela não é o Brasil, e ela tem também cidadania norte-americana, ela não é só da América do Norte, não. Onde ela está é a Europa. O livro que ela escreveu, o último que ela escreveu, que é muito interessante, não foi lançado aqui ainda, ela lançou em Milão, em Paris, em Lisboa, chama-se Parnamirim, uma base americana no Brasil. No Brasil ou nos trópicos. Mas ela vai lançar aqui no Brasil. Ela vai lançar lá no Parnamirim e eu estarei lá. O resto é consequência. Bem, só mais uma coisinha. O nosso amigo Carlos Fernando Leal Bezerra Cavalcante, ele só deu 3 pinceladas na figura mais importante da Confederação do Equador. Eu não estou fazendo crítica, certo? Mas é porque é uma figura que nós deveríamos reverenciar mais e mais. Chama-se Frei do Amor Divino Caneca. Joaquim, mas Frei Joaquim do Amor Divino. Eu sei que no seu livro tem um capítulo só para ele e eu estou com ele marcado aqui, eu quero ler um pedacinho. Certo? Ninguém, todos os recifenses sabem que de vez em quando tem uma representação teatral, o martírio de Frei Caneca, que acontece, Na verdade, eu nunca assisti. Eu assisti. Você já fez maravilhoso. Tudo? Você já fez tudo. Certo? Mas, olha, primeiro, Frei Caneca, quando foi condenado, colocaram ele na prisão. Eles não colocaram ele numa cela, não. O cubículo que colocaram Frei Caneca para ele esperar ele ser enforcado era um armário. Era uma coisa tão pequena que era como um armário. E esse homem ficou lá trancado. E ele ainda escreveu poemas, ele ainda fez miséria, fez tudo. É impressionante, impressionante. Você vai gostar, Durão, porque tem uma parte aqui que ele é retirado das vestes todinhas sacerdotais, no qual, e a primeira e única vez que aconteceu isso em Pernambuco. Desalturação. Desautorização. Exatamente. Me perdoe, mas eu tenho que, numa oportunidade dessa, fazer uma homenagem a Frei Caneca. Importante. Eu não sei se preciso de microfone, dessa vez que vai perguntar sou eu. Não. Como eu fui professor durante a vida inteira, então eu falo para ele. Frei Caneca. Não precisa não. Obrigado. Frei Caneca desceu as escadas da prisão. As escadas da prisão de Frei Caneca, se não me engano, era na Rua do Imperador. É aquela escada que tem do lado de fora, do arquivo público. Voltou para lá o arquivo público, foi? Não, mas o arquivo público passou um tempo junto do Palácio do Campo das Princesas. Eu sou que nunca tinha sido retirado. Era o arquivo do governo. Pronto. Então o arquivo público que é na Rua do Imperador, próximo na metade da Rua do Imperador. Frei Caneca desceu as escadas da prisão, ainda com as vestes sacerdotais. É agora que eu vou separar Marcos e Francisco. Corta. Dá no cascudo, Francisco, por favor.
e seguiu em cortejo que marchou lentamente pela rua da Cadeia Nova, trecho da atual Rua do Imperador. Entrou na Rua do Crespo, isso é coisa de Carlos, aqui, né? Que ele diz qual é, o que era antigamente, o que é atualmente. Certo? Atual, 1º de março. Chega na Praça da União, na pracinha do Diário. Envereda pela Rua do Queimado, Duque de Caxias. Entrou no Pátio do Livramento, contornou a igreja pela Rua Direita e para em frente ao Pátio do Terço, a porta de cuja igreja estava armado um altar como em uma noite de Natal, para a missa de galo. Durante todo o percurso do cortejo, o meirinho, badalando uma sineta para chamar a atenção do povo, dizia, em voz soturna, vai executar-se a sentença de morte natural na forca proferida contra o réu, Frei Joaquim do Amor Divino Careca. Por onde passava, apareciam as damas às portas. Vocês gostam de enforcamento? Morte natural. Mas é o que se usava. Foi enforcado, ficou sem fogo, morreu naturalmente. Por onde passavam, apareciam as damas das portas ou varandas, via-se que todos balbuciavam orações e olhavam piedosamente para a vítima que para o céu, onde tinham crise de nervos. Parado, que foi o cortejo em frente à igreja do Terço, a tropa fez um semicírculo com frente voltada para o templo e alguns padres paramentados de sobreveliz afastaram da vítima o algoz. O ajudante e o meirinho convidaram o réu a aproximar-se do altar. Paramentaram-se como se fosse celebrar a missa. Incrível isso. Abriram 2 missais em cada ponto do altar. Foram lidos alguns trechos do Santo Livro. A sede final dos oficiantes, um dos padres que estava mais próximo de Caneca, aspergiu a caçula que o ornara e retirou-a. Nova leitura dialogada, aspersão, incenso e retirada da estola. Com igual cerimônia foram retirados cada um de per si, o manípulo, o cordão, a alva, o amito e finalmente o hábito carmelita. Frei Caneca ficou em camisa e calça e ganga. O povo assistia bestializado ao espetáculo inédito de uma degradação religiosa que houve em Pernambuco. Maior que se avizinhava era que Frei Caneca não perdeu nem a paciência nem a resignação. Não estava ainda finda a cerimônia. Os sacerdotes oficiantes circulavam o padecente e fizeram o sinal da coroa e entregaram o ex-religioso ao meirinho, que lhe vestiu a velha alva de algodão do condenado. A desautoração foi pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Coelho da Silva Coutinho, e foi considerada ilegal pelo arcebispo de São Paulo, Dom Duarte. Vou ver que página é essa. Dom Duarte Coutinho. O cortejo ainda tomou a mesma organização, marchou pelo Pátio dos Terços, entrou na Campina do Taborda e contornou a Fortaleza das 5 Pontes, em cujo ângulo sul estava plantado o instrumento do martírio. Subindo do quadrante, a vítima galgou a escada desembaraçadamente e sentou-se perto do laço, à espera do seu fim. Houve um silêncio tubular, interrompido apenas pelos soluços da assistência. Frei Caneca, tendo ao seu lado Frei Carlos, olhava placidamente para a multidão. Nisso se ouve um rumor, houve-se uma queda de um corpo. Depois pancadas. Eram coronhadas em Agostinho Vieira, o Carrasco, que também, condenado à morte por crime comum, se recusava terminantemente a enforcar o patriota, embora a promessa de comutação da pena. Mate-me, gritou aos maltratantes da soldadesca. Não cometerei tal desumanidade. Chamado, o ajudante do Carrasco, outro assassino condenado à morte, igual recusa, iguais maus tratos. O responsável pela execução manda um expresso à cadeia com ordem de trazer qualquer sentenciado para a cerimônia legal. Passam-se horas. A assistência vê na demora prenúncio de boas notícias. Frei Caneca, do alto da escada, olhar sereno para a multidão, aguarda paciente um momento extremo. Por fim, regressa o emissário e diz que nenhum condenado quis aceitar a proposta.
Um abalo profundo produziu no país inteiro. Bom, exatamente, quem diz aqui é porque aí então, eu não sei porque ele escrevi aqui, mas o cara manda ele não concluiu. Não, aqui. Aí, então, aqui, o comandante do batalhão de execução determinou então o arcabuzamento, execução por tiro de arcabuz, arma posteriormente substituída pelo fuzil, do herói que morreu crivado de barra, sendo o seu cadáver jogado no final da tarde na porta do convento do Carmo e recolhido às pressas por alguns carmelitas que o sepultaram em local desconhecido. Esta é a história de Frei Caneca, o seu martírio, e é a figura principal da Confederação do Equador. Eu acredito que nenhum outro pernambucano foi tão maltratado e ele era um homem digno, um herói, e só queria o bem do Brasil, a liberdade constituinte, não o absolutismo. Pernambucanos, Frei Caneca vivo!